Meus amores assistiram, viram essas cenas que são tão fortes, né? Tão tristes, porém foi o que Deus achou de mais perfeito a se fazer para que a gente não morresse. Olha só, antigamente, ainda hoje, né? Quem peca está condenado à morte. A morte que a gente chama aquela morte eterna. Todo mundo morre, né? Mas a morte eterna é quando a gente morre, mas não pode ir para o céu. Mas claro que a gente quer ir para o céu. Então, qual o caminho de ir para o céu? Não pecar. Mas nós somos humanos e a gente, uma hora ou outra, acaba pecando. E isso já acontecia muito antes. E antigamente, quando as pessoas pecavam, elas ofereciam em sacrifício um cordeiro perfeito. Então, o cordeiro ele era oferecido em sacrifício a Deus para remissão, para se redimirem dos pecados. E aí, houve até uma vez que na Páscoa, até no Egito, o anjo da morte ia passar, ia levar o primeiro filho de cada família, e Deus pediu que Israel sacrificasse um cordeiro por família, e aí em substituição do filho, para o filho não morrer, então. E aí sacrificaram, colocaram o sangue do cordeiro, melaram as portas, e aí o anjo da morte passou, viu que já tinha sangue naquela casa e não passou mais, e não matou o filho da família que fez isso. Então, desde antigamente que um cordeirinho aqui, ó, ele era sacrificado para se redimirem dos pecados. Só que as pessoas iam pecando e matando o cordeiro, oferecendo em sacrifício, mas não mudava a natureza do pecar. Continuava a pecar, até porque também era só um cordeiro, né? Era um sacrifício imperfeito. E aí o que foi que Deus fez? Deus ofereceu seu único filho, ou Deus se fez homem, veio até nós como homem, como a gente, pele, carne e osso, sentindo as mesmas sensações, a mesma fome, a mesma sede, as mesmas dores. Porém, uma coisa ele não fez igual a gente, pecar. Então ele era o cordeiro perfeito. Deus enviou Jesus, Deus fez com que ele pregasse a vida inteira a palavra de Deus, nos ensinasse, nos mostrasse o caminho correto e no fim de tudo, para salvar a humanidade da morte eterna, ele oferece o seu filho em sacrifício. Não era mais só um cordeirinho, era Jesus Cristo, o único Filho de Deus, um ser humano. E Jesus aceita isso. E aí Deus oferece o seu filho em sacrifício e o próprio Jesus aceita como uma prova de amor pela humanidade. Ele aceita ser sacrificado para salvar toda a humanidade, aquela lá naquela época e a futura. Nós todos temos essa dívida com Jesus Cristo. Ele se oferece como cordeiro para pagar as nossas dívidas que a gente já cometeu, que a gente comete e que a gente ainda irá cometer. Então a gente tem como, no mínimo, agradecimento, tentar viver conforme os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus que Jesus passa pra gente durante esses anos de vida que ele passa aqui na Terra. E que a gente viu no filme, né? Ele pede pra gente partilhar o pão, pra gente fazer o bem, pra gente não julgar, não humilhar, não criticar, pra gente viver o amor. Que foi o que ele pregou? Porque ele provou o amor pela humanidade, por cada ser humano que ele nem conhecia, né? Nós somos irmãos perante Deus, não conhecemos todos os irmãos, nós temos que amá-los assim mesmo. E ele salvou toda a humanidade como prova de amor por todos nós, fazendo bem, sem olhar a quem, né? E também como uma grande prova de obediência. Então que sigamos o exemplo de Jesus, que façamos o que Jesus fez, pelo menos que a gente tente com todas as forças amar ao próximo e obedecer ao Pai. E é isso, meus amores, eu quero que vocês, essa semana, tia, não fiquem com essa coisinha de ovinho de Páscoa, de coelhinho da Páscoa, essas coisas. Porque o verdadeiro sentido da paixão de Cristo, dessa Páscoa que todo mundo fala, o verdadeiro sentido é apenas o amor, a obediência a Deus e esse sacrifício que tem que ser lembrado não só nesse tempo, mas todos os dias de nossa vida. Então, meus amores,
minhas vidinhas, continue emanando amor, alegria, sorrisos, paz, sejam luz, sejam luz. Vocês já são, e que vocês nunca percam esse brilho, tá bom? Luz não para serem brilhosas, espetaculares, mas luz para iluminar o caminho de quem está perto de vocês. Façam sempre o bem, sem olhar quem. Obedeçam sempre o papai da terra, os pais da terra e o pai do céu. E aí, a gente vai fazer por merecer esse sacrifício de Jesus na cruz. Para irmos construir, cada dia que passa, um tijolinho jogando para o céu, construindo nossa casinha lá no céu, ao lado do nosso tão amado papai. Cheiro, meus amores.